Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se você ainda tem essa dúvida na sua cabeça, será que essa lei da atração funciona? Eu tenho uma resposta. Funciona! E eu trouxe aqui vários casos de pessoas que tiveram sucesso com a lei da atração hoje. Muitos casos são meus e alguns de outras pessoas que eu conheço de perto. E eu quero que você ouça até o final. Você vai ver que tem muitas histórias aqui que é impossível ter acontecido ao acaso, que realmente foi algo que a pessoa atraiu para ela através da lei da atração. Se você aprender os métodos, se você aprender como funciona esse processo da lei da atração, eu tenho certeza que você vai conseguir atrair o melhor para sua vida. Bom, o primeiro caso que eu vou contar foi quando eu consegui atrair 50 mil reais através da lei da atração. Se você quiser saber mais detalhes sobre essa história, tem um vídeo que conta só sobre ela. É um vídeo mais longo que conta em detalhes. Aqui eu vou contar resumidamente porque a gente vai contar vários casos. Bom, eu fiz o meu quadro de visualizações. É um quadro onde você coloca em detalhes tudo aquilo que você quer, a foto de tudo que você deseja, e você visualiza aquilo todo dia. E eu fiz isso através de um cheque. Eu peguei um cheque e escrevi o valor de 50 mil reais. Coloquei a data 20 de janeiro e coloquei na minha gaveta. Todo dia de manhã eu acordava, pegava, visualizava aquele cheque e mentalizava a minha conta entrando aquele valor de 50 mil reais. Resumidamente, um ano depois, na data exata, pensa comigo, impossível acontecer ao acaso isso, na data exata que eu coloquei lá, 20 de janeiro, entrou 50 mil reais na minha conta. Incrível, não é? Como vem as pessoas me dizer que a lei da atração não existe? É inacreditável. Muitas pessoas no mundo têm inúmeros casos de sucesso com a lei da atração. Bom, a segunda história que eu tenho para contar é de um inscrito do canal, que ele enviou a história dele para mim, a gente conversou muito no WhatsApp, a gente acabou se tornando amigo. Eu não vou falar o nome exato dele porque ele prefere que não seja divulgado o nome. Mas se você quiser entrar em contato com ele, conversar com ele, eu posso perguntar para ele se ele permite, aí vocês conversam e tudo mais. Ele ganhou 4 vezes na loteria. Quatro vezes. Você tem noção? Como que isso pode acontecer ao acaso? E ele atraiu isso para a vida dele. Qual que é a história dele? Resumidamente, ele estava descontente com a vida dele e ele começou a ver alguns vídeos sobre lei da atração e decidiu pesquisar a fundo. Comprou o livro O Poder do Subconsciente e ele também ouviu falar da história da Cynthia Stafford, que é aquela mulher que ganhou 112 milhões na loteria. E esse rapaz, ele começou a mentalizar, ele fez vários tipos de métodos, ele teve um sonho uma vez, que ele sonhou com uma mulher patinando, aí ele foi pesquisar na internet o que significava isso, e quando ele foi pesquisar, apareceram uns números para ele lá nessa pesquisa, ele já identificou que era um sinal para ele, ele usou esses números e jogou e ganhou. Márcio, mas ele ganhou quanto? Aí, isso é indiferente, ele ganhou 4 vezes. Ele ganhou o valor total? Não, ele ganhou 4 vezes a quadra. Mas, meu amigo, quem joga sabe, é muito difícil acertar a quadra. E você acertar 4 vezes, sendo que 3 dessas vezes que ele acertou foi num prazo de 15 dias. Eu falo pra você, é normal uma pessoa acertar a quadra da Mega Sena num prazo de 15 dias, acertar 3 vezes? Não é normal. Com certeza ele atraiu isso para ele. Ele sonhava, pessoas falavam o número para ele. Enfim, ele usou vários métodos a ponto de ele chegar numa situação em que ele acreditava tão absolutamente de que ele ia ganhar, que ele ia na lotérica e simplesmente falava para fazer o jogo lá automático e ele ganhava. Então, assim, uma história muito interessante que depois eu já estou preparando a história dele completa para trazer o vídeo aqui para vocês, tá? É uma história muito interessante mesmo. A próxima história aconteceu comigo e é até um pouco engraçada. Eu estava pedindo para o universo um emprego, os meus pais estavam me pressionando para eu trabalhar no emprego convencional, porque eu trabalhava com teatro, viajando, e eles não gostavam muito. Então eu parei de fazer teatro e estava pedindo para Deus um trabalho, só que Deus me disse o seguinte, eu senti que meu eu superior, minha centelha divina, falou comigo e disse assim, olha, você vai ter o seu emprego, porém, não é para você mandar currículo para lugar nenhum. Agora,
Pensa comigo, imagina se você é o meu pai ou é a minha mãe e você quer que eu arrume um trabalho e eu fale pra você, olha, eu vou conseguir um trabalho, porém, Deus me falou que não é pra eu mandar currículo. O que você vai pensar? Vai pensar que eu não quero trabalhar, vai pensar que eu sou vagabundo, que eu só quero farra e tudo mais. Mas foi isso que Deus me disse e eu acreditei. E eu falava para todas as pessoas, eu falava, olha, Deus vai me dar um emprego, porém eu não vou mandar currículo, porque Ele que me pediu para agir dessa forma. E foi engraçado, e aconteceu exatamente assim. Eu acabei conhecendo uma pessoa que era mulher de um proprietário de uma indústria aqui na cidade, e ela me convidou para trabalhar na área de recursos humanos, na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Aí você pensa, poxa, mas isso pode acontecer. Mas por exemplo, eu não tinha experiência, eu não mandei currículo, eu não pedi o trabalho para ela, em nenhum momento pedi nada para ela. E ela me ligou me convidando, depois de ter me conhecido. E imagina quantos currículos a base de dados daquela empresa não tem, pessoas pedindo para entrar na área de recursos humanos, na área de treinamento e desenvolvimento, mas não, eu entrei sem mesmo ter pedido, sem ter mandado currículo nenhum. Incrível, não é? Deus me falou e aconteceu exatamente como Ele me falou. E esse é um exemplo que eu dou, que a gente tem que prestar atenção não só no que a gente pede, mas no que Deus, no que o universo tem para dizer a nós. No que ele deseja que a gente faça, qual caminho a gente tem que seguir. Então, é uma conversa, não é só você ficar vomitando para Deus o que você quer. Você tem que parar e tem que ouvir também. Isso é muito interessante, você se relacionar com Deus, você se relacionar com o seu eu superior. Isso é muito importante, vai mudar a sua vida. Experimente. Pessoal, a próxima história também aconteceu comigo. É uma história rápida, mas ela não deixa de ser impressionante. Essa história aconteceu na época da Páscoa e eu estava numa fase financeira um pouco difícil e eu não tinha dinheiro para comprar um ovo de Páscoa para minha namorada. Eu era bem jovem, estava namorando ainda. E eu estava pensando sobre isso, falar, poxa, como que eu vou fazer para comprar um ovo de Páscoa para minha namorada? Eu não tenho dinheiro, não tenho como fazer isso e não queria pedir para os meus pais, né? Não tinha nada a ver eu pedir para eles isso. E aí eu estava trabalhando, estava na minha mesa do meu escritório, e aí eu abaixei a cabeça assim e orei a Deus e pedi, falei, nossa, eu quero muito dar um ovo de Páscoa, um chocolate legal para minha namorada, mas eu não tenho condições agora. Você pode me ajudar a resolver isso? Olha só que inacreditável. Inacreditável. Na hora que eu terminei a oração, eu comecei a digitar, não passou coisa de 10 minutos, 15 minutos. Entrou uma pessoa na minha sala, era o porteiro da indústria onde eu trabalhava, e ele disse assim, olha, o fornecedor tal mandou esse presente para você, e era uma cesta de chocolate linda. Eu falei, olha que incrível, eu acabei de pedir isso, eu acabei de pedir para solucionar esse problema. E eu ganhei uma cesta de chocolate para dar para minha namorada, e eu não tinha dinheiro para dar para ela nem um ovo de Páscoa. Então, olha que inacreditável, é fantástico, não é? E ainda as pessoas dizem que a lei da atração não funciona, não tem como dizer que não. Quando você experimenta, quando você vive uma experiência de verdade, onde você atrai aquilo que você busca, você fala, não, é incrível, realmente funciona. Pessoal, essa outra história que eu tenho para contar é uma história muito legal, porque foi a partir dela que eu descobri que existia essa lei do universo, essa lei da atração, esse poder que existe no universo que pode atrair aquilo que a gente pede, aquilo que a gente deseja. Na época nem existia YouTube, eu nunca tinha lido nenhum livro sobre lei da atração, eu descobri de uma forma mais intrínseca mesmo. E então é o seguinte, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu era um pouco desprovido, um pouco não, muito desprovido de beleza, para não dizer que eu era feio, né? Eu era até zoado por isso, então eu sofria um pouco por essa situação. E uma vez os meus pais estavam brigando muito, e aí eu saí de casa à noite, eles estavam até brigando até na rua, foi uma situação muito desagradável, e aí eu saí de casa e acabei posando na rua, posei numa árvore, porque eu estava muito triste com a minha vida, com as coisas que estavam acontecendo. E aí eu parei num lugar e eu decidi fazer uma oração, um pedido a Deus. Eu estava um pouco revoltado com tudo que estava acontecendo. Tem gente até que fala que a gente não pode estar com um sentimento de tristeza, de revolta, que a gente pode atrair isso pra gente, né? Mas com esse sentimento de revolta fez com que eu pedisse algo pra mim. Entenda, eu não pedi nada para resolver a minha vida com a minha família. Eu estava tão carente de satisfazer o meu ego, a minha pessoa física mesmo, que eu pedi algo pra mim.
E não para solucionar os problemas, porque eu queria um afago, eu queria um presente de Deus, algo que viesse me satisfazer. E como eu tinha esse problema de ser feio e tal, as pessoas brincarem comigo, zoarem e tudo mais, eu pedi a Deus assim, eu quero uma namorada, e porque eu nunca tinha tido uma namorada e tal, coisas de adolescente, né? E aí eu falei exatamente como eu queria que ela fosse. Loira, de olhos claros, com um corpo esbelto, corpo assim, tal, tal, tal. E é isso. Eu quero, eu quero. E as coisas agora eu não quero mais desse jeito que estão, eu quero do meu jeito. Foi assim que eu fiz o pedido. Então, o que eu estava pedindo? Na verdade, eu tinha essa frustração relacionada à minha beleza. Eu, na verdade, não queria uma namorada. O que eu queria era algo que pudesse provar que eu podia, né? Que eu podia ter uma namorada linda, que eu não era feio assim, que eu queria provar para as pessoas que eu conseguia, né? E provar para mim mesmo. Então, era para solucionar esse déficit aí na minha vida, né? Então, eu pedi uma namorada linda, era isso que eu tinha pedido. Só que é o seguinte, muito interessante, eu pedi uma só vez. Eu não conhecia lei da atração, eu não conhecia mentalização, meditação, visualização, não conhecia nada disso. Mas quando eu pedi, eu lembro muito bem que eu me concentrei muito para que aquele pedido fosse para algum lugar. Eu fiz uma força mental para que aquilo realmente emanasse no universo, chegasse até Deus, para que aquilo realmente funcionasse. Só que eu fiz uma vez só e saí e acabou. Não mais toquei no assunto, não pedi mais e até esqueci, que é o soltar. E então, 3 meses depois, eu já falei sobre esses 3 meses. É muito interessante. Muitas pessoas comentam que conseguiram atrair algo depois de 3 meses. Não sei explicar o porquê, mas existe alguma coisa aí que a gente tem que entender e estudar. Se você sabe, comenta aí embaixo. E se você já teve uma experiência de ter pedido alguma coisa e ter acontecido em 3 meses, compartilha com a gente a sua história também, tá bom? Então, passou 3 meses, um amigo meu me chamou para ir num parque aquático que existe aqui próximo da minha cidade. É um parque muito grande, então vai inúmeras pessoas de diversas cidades lá. Chegando lá, esse meu amigo, ele era bem bonito, assim, tinha olho claro, e a pele clarinha, e cabelo preto, assim, bem preto mesmo, e ele tinha aquela mania de onde ele chegar, ficar procurando alguma menina para ele chegar, para ele pedir para ficar e tudo mais. Aí a gente tava lá se divertindo, eu fui mais para divertir mesmo, deixa eu só arrumar aqui que parece estar um pouquinho torto aqui. Acho que melhorou. Aí. Arrumei aqui porque estava um pouquinho torto. Aí a gente chegou no... Isso. Aí a gente chegou no clube, né? No parque aquático. E estamos lá brincando de forma despretensiosa e tal. E aí ele encontrou uma menina. Uma menina que estava lá deitada numa boia lá. E era realmente uma menina muito linda mesmo. Ela era a menina mais bonita do parque. Tanto que tinha gente que parava, tinha uns garotos que paravam só para tirar foto com ela, para você ter ideia. Hein? E olha que era um parque que devia ter aí pelo menos umas 5.000 pessoas lá, né, utilizando do parque, porque é um parque muito grande. E aí ele falou assim, olha, Márcio, vai lá e chega nela pra mim, vê se você consegue ela pra ficar comigo e tal, conversa com ela, fala que eu tô interessado e tudo mais. Eu falei assim, cara, você não tem chance com ela. Ele era bonito, mas essa menina era assim, muito mais bonita do que ele, era outro padrão e tal. E era assim, como se fosse uma modelo mesmo, de televisão, de revista e tudo mais. E aí ele ficou insistindo muito. Eu falei, ah, tá bom, eu vou lá só pra você parar de mexer o saco e a gente voltar a brincar e aproveitar o parque, porque ela não vai querer ficar com você. E aí eu fui lá, comecei a conversar e resumidamente, pra não ter que estender a história, eu vou gravar um vídeo só sobre essa história, eu acabei ficando com ela. E a gente namorou um tempo. Então, depois que eu comecei a namorar ela, que eu lembrei do pedido que eu tinha feito. Mesmo depois de estar namorando ela, eu não lembrava do pedido. E aí eu lembrei e falei, nossa, olha que incrível. Foi aí que eu descobri que existia um poder no universo. Que eu falei, olha que incrível, eu posso usar isso a meu favor. E aí teve uma vez que a gente separou, a gente largou e eu fiquei muito mal. E aí eu voltei a pedir
pra gente voltar. Eu usei essa técnica pra gente voltar e deu certo. De novo a gente voltou. E o interessante dessa história é que ela era exatamente como eu havia descrito no meu pedido. Então ela era loira, ela tinha um olho claro e ela tinha um corpo esbelto, exatamente como eu tinha pedido. Então, assim, não foi uma coincidência. E outra, a Mai fala uma coisa, a Mai do canal Temporariamente Humana, que é verdade. Que quando você pede, você solta e aquilo já criou e aquilo tá para colapsar, aquilo tá para acontecer, o universo, ele te empurra para aquilo. Ele cria de todas as formas o caminho para você chegar até aquela sua bênção, até aquele seu pedido. Então, eu não ia chegar naquela garota porque eu não me achava capaz. E aí, o universo usou o meu amigo para me fazer chegar nela para ele, só que a partir disso eu iria ficar com ela. E não foi coincidência, por quê? Porque eu não pedi para ficar com ela, eu, a descrição era exatamente a mesma, eu era uma pessoa totalmente com autoestima baixa, é, não me achava capaz, eu não era rico, eu era pobre, porque você pode falar assim, mas com certeza ele é rico e ela deve ter percebido isso e deve ter ficado com ele por causa disso. Não, não foi isso. Não tinha como perceber nada disso porque a gente estava num clube onde eu só tinha um short e só, né? Eu ainda tinha um certo complexo de estar no clube porque eu tenho uma cicatriz na minha barriga, onde eu fiz uma cirurgia de apendicite que deu um problema, então ela não é uma cicatriz simples, normal, ela é meio que um buraco assim, então eu tinha esse complexo. Então, tudo na minha cabeça, dentro de mim, contribuía para não acontecer, né? Mas eu havia criado aquilo no universo, eu havia emanado isso e aquilo colapsou e chegou até mim. É como a Bíblia diz que as bênçãos vão correr atrás de vocês. Então, a Mai, ela conta uma história relacionada a isso, que ela visualizava e via muitos vídeos de casas chiques lá em Miami, né? E uma vez ela estava lá em Miami e aí ficavam oferecendo para ela andar de barco, ela falava, não, não quero, não quero. Aí o filho dela pedindo e tal, não, eu não quero, até que ela acabou indo. Praticamente forçaram ela a andar de barco. E de repente o barco passa por aquelas casas maravilhosas que ela visualizava na casa dela, que ela gostaria de um dia conhecer. E ela estava ali. O universo praticamente empurrou ela para viver aquele momento. Então isso realmente acontece, tá? Então eu espero que essa história inspire você, se você deseja ter um relacionamento, se você procura reatar com alguém, eu espero que inspire você. Embora eu não tenha ficado com aquela pessoa, porque realmente não era a pessoa ideal para mim, depois eu fiz um pedido mais inteligente e hoje eu vivo com uma pessoa que é a pessoa ideal, que é a pessoa maravilhosa para mim e que assim, eu não trocaria por nada nesse mundo. Então aprenda a fazer o seu pedido, ok? Até mais, um grande beijo.